Jesus é Rei dos Reis, meu Redentor, Rei de amor, reconciliou-nos com Deus, Rei da paz, formou um povo santo, novo Israel. Jesus é Rei dos Reis. Olá, eu sou o pastor Vinícius, da Igreja Presbiteriana do Aberotuba. Vamos dando prosseguimento ao nosso estudo sobre o Credo Apostólico, da revista Didaquê, da série Em que Cremos. Hoje estudaremos a lição de número 4, que fala sobre a divindade e humanidade de Cristo. Ela se baseia no trecho do Credo Apostólico que diz: creio em Jesus Cristo, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. O texto base da lição encontra-se em Colossenses capítulo 2, versos 8 e 9, que diz: tenham cuidado para que ninguém vos escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então nós chegamos ao ponto nas nossas lições, como vimos na introdução, foi o assunto que motivou a reunião do Concílio de Nicéia, que foi a questão cristológica. Quem é a pessoa de Cristo? Sua relação com a divindade. Vimos com a dificuldade que havia tanto para os judeus quanto para os gregos, chegando à conclusão, como eles haviam chegado, um por meio da revelação, o outro por meio da razão, de que havia um só Deus, e agora temos uma segunda pessoa, Jesus Cristo, que afirmava de si próprio ter divindade, que tinha o testemunho dos apóstolos e da igreja de ter divindade. Chegamos então ao cerne do que foi a questão, que ficou conhecido como a questão cristológica, que começa a ser resolvida aqui no Concílio de Nicéia, mas cujos debates vão se estender por todo o primeiro milênio da era cristã. Os grandes debates teológicos do primeiro milênio da era cristã vão gerar em torno da pessoa de Cristo. Então hoje nós falaremos sobre a pessoa de Cristo, o qual possuía duas naturezas, uma divina e uma humana, em perfeito e comum acordo, como nós já vimos, não gerou uma terceira natureza, mas era uma única pessoa com duas naturezas totalmente integradas. Então, eu gostaria, só como a título de aspectos introdutórios, como mandam as boas regras da interpretação bíblica, primeiramente fazer uma introdução ao que nós chamamos de contexto imediato. E o contexto imediato é a epístola de Paulo aos Colossenses. Então, os comentaristas dizem o seguinte, que a gente subentende do texto de Colossenses que haviam heresias que estavam atrapalhando a vida da igreja, ameaçando a vida da igreja. Não fica claro quais eram essas heresias, mas a gente subentende pelo discurso de Paulo quais seriam elas. Então, um estudioso afirma o seguinte: o primeiro seria o cerimonialismo, mantinham regras severas a respeito dos tipos de comida e de bebida, de festas religiosas e até da circuncisão. Nós vemos isso no capítulo 2 de Colossenses. A segunda heresia seria o ascetismo, quando em Colossenses 2, 21 e 2, 23, nós lemos lá: não manuseie, não prove, não toque. Em terceiro lugar, no capítulo 2, verso 18, a adoração a anjos. Em quarto lugar, a depreciação de Cristo, que é subentendida na maneira de Paulo ressaltar a supremacia de Cristo. Em quinto lugar, a ideia de que haveriam conhecimentos secretos, isso é típico de uma seita muito poderosa no meio cristão nos primeiros séculos, chamado gnosticismo, que existe até hoje, que creem que o conhecimento de Deus não é para todo. Deus deixou um conhecimento secreto que só alguns têm, que vão, na medida que eles vão alcançando de maneira gradual
um determinado patamar de conhecimento, eles estão aptos a receberem mais conhecimentos. Nesse sentido, aqui, Paulo diz que em Cristo habita corporalmente a plenitude da divindade, né, de um conhecimento. E aqueles que estão em Cristo têm acesso a todos os tesouros dessa divindade. Em sexto lugar, a dependência da tradição humana. Então, concluindo esse aspecto introdutório, esses elementos parecem classificar-se em duas categorias, judaica e gnóstica. É provável, portanto, que a heresia colossense fosse uma mistura de uma forma extrema de judaísmo, um legalismo muito forte, né, que se reflete em não tocar, não manusear, guardar festas, misturada com uma etapa inicial do gnosticismo, que cria que o conhecimento de Deus não é igual para todas as pessoas. Então, o propósito e tema da epístola seria então refutar essa heresia colossense. Para alcançar esse alvo, Paulo exalta Cristo como sendo a própria imagem de Deus, Colossenses 1,15, como Criador, Colossenses 1,16, sustentador pré-existente de todas as coisas, Colossenses 1,17, cabeça da igreja, Colossenses 1,18, primeiro a ser ressuscitado, também em 1,18, plenitude da deidade em forma corpórea, foi o texto que nós lemos, 2,9, e reconciliador, Colossenses 1, de 20 a 22. Portanto, Cristo é totalmente satisfatório, né? Recebemos a plenitude em Cristo, Colossenses 2,20. Em contrapartida, a heresia colossense era totalmente insatisfatória, era uma filosofia vazia e enganosa, conforme Colossenses 2,8, sem a mínima capacidade de refrear a antiga natureza pecaminosa, conforme lemos em Colossenses 2,23. O tema de Colossenses, portanto, é a total suficiência de Cristo, em oposição ao vazio da mera filosofia humana. Então agora, eu creio que com essa breve introdução a gente possa compreender melhor os dois pontos da lição. Primeiro, a divindade de Jesus é o que possibilita a salvação de Deus aos homens. Cristo representa a Deus e ao homem na obra da salvação. Primeiro aos Coríntios, capítulo 15, versos 45 a 47, diz o seguinte, Paulo nos diz, assim está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente, o último Adão, o espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural, depois dele o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem do céu. Como ele fez isso? Né? Romanos 8,3, porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Então Paulo vai dizer ainda que Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo mesmo o mundo, de forma que Deus tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus, conforme 2 Coríntios 5, de 19 a 21. Negar a divindade de Cristo é negar as Escrituras e também negar a própria salvação. Nas palavras do autor da lição, se a compreensão sobre a pessoa de Cristo não incluir a sua natureza divina, ela está totalmente esvaziada de conteúdo, por mais elevada que possa ser. Então, o que nós já falamos lá na introdução, né? Foi Deus que afastou de si o homem, somente Deus tinha possibilidade de trazer esse homem de volta. Se Jesus fosse meramente uma pessoa humana, ainda que ele tivesse sido perfeito, ele não teria poder, na sua perfeição humana, de salvar senão a si próprio. A Bíblia diz que não há um justo, nenhum sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, ainda que alguém fosse capaz de transformar a si próprio, não teria, contudo, poder de transformar os outros. Portanto, é da sua natureza divina. Mas é maravilhoso o estudo da pessoa de Cristo, porque a gente não consegue dissociar nem na pessoa, nem na obra, aonde começa a natureza divina, aonde termina a natureza humana, né? Ele era um ser único. Então, ele havendo encarnado, né,
Não dá para dizer foi a natureza divina que fez isso, foi a natureza humana que fez aquilo, foi o ser de Jesus Cristo, que era divino e humano. Ele vence o pecado na própria carne, ele se encarna, vence o pecado na própria carne, ele é o segundo Adão. Então o primeiro Adão, com quem Deus havia feito um pacto de obras, foi-lhe dado a incumbência tão somente de não pecar, mas de ser obediente. Ele falha nessa comissão que Deus dá a ele, quebra o pacto de Deus. Quando Jesus vem para estabelecer uma nova aliança, um novo testamento de Deus, ele então restaura a imagem e semelhança de Deus. Quando a gente olha para Adão, fica difícil ver essa imagem e semelhança, no ser tão imperfeito, entendeu? Que mal é, na narração do Gênesis, mal é criado e já se afasta de Deus. Mas Cristo é que nos revela perfeitamente o que é o homem ser criado à imagem e semelhança de Deus. Quando olhamos para a sua humanidade, vemos que ele era tão perfeito que só Deus podia ter feito um ser assim, mas ao mesmo tempo vemos uma humanidade profunda. Quanto mais divino ele era, mais se acentuava a natureza humana. E quanto mais a sua natureza humana era elevada, mais ela apontava para a sua natureza divina. Nós vemos isso no discurso, se não me engano é Nicodemos que fala: Senhor, bem vemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer as obras que tu fazes se não vier de Deus, se não for enviado de Deus. Então, é importante a gente ter essa consciência. A divindade de Cristo é que proporciona a salvação. Ele encarna, assim como o primeiro Adão havia fracassado na sua carne, Cristo agora restaura. Quando ele vence o pecado na carne, ele eleva a humanidade que eu falo, não são os homens não, a natureza humana, até a presença de Deus de novo. Ele recupera em si mesmo a natureza humana. E como ele era Deus, ele estende os méritos dessa obra a toda a criação. Então isso é muito importante. A pergunta aqui, o ponto primeiro, a divindade de Jesus é o que possibilita a salvação de Deus aos homens. Então acho que ficou claro o porquê, né? A humanidade de Jesus, é o segundo ponto, revela a identificação de Deus com os homens. Então, por outro lado, aos que negam a humanidade de Cristo. Qual o problema dessa negação? Em sua humanidade, Cristo conheceu a natureza humana de dentro dela. O autor da Epístola aos Hebreus sobre isto nos diz o seguinte, Hebreus 5, 7 a 10. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Então é aquilo que eu acabei de falar. Ele, na sua humanidade, na medida que ele se submeteu, né, Deus se tornou propício a ele. Embora sendo filho de Deus, eterno, né, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, como que ele foi aperfeiçoado? A divindade perfeita pode ser aperfeiçoada? Não, mas a humanidade foi aperfeiçoada nele. O ser humano que havia nele, cada vez que ele vencia uma tentação, cada vez que ele prosseguiu, se submeteu, como nós vemos no texto, na sua submissão, né, fazer com que suas orações trouxessem Deus de volta ao homem. Então ele, na sua humanidade, levou a humanidade de volta a Deus. Então, são as duas naturezas trabalharam juntas, num único ser, num mesmo propósito, que é a salvação do homem. Dessa forma, entendemos que negar a humanidade, assim como negar a divindade, equivale a negar a possibilidade de uma santificação de vida, sem a qual ninguém verá a Deus. E segundo o autor da lição, a encarnação de Jesus é sinal de que Deus veio identificar-se com a humanidade. Porém, sobre essa identificação, vale a pena destacar duas coisas. Primeiro, Deus se identifica com os homens em todos os aspectos da vida, espiritual, emocional, físico. E segundo, que a identificação de Deus com os homens não incluiu o pecado, conforme nós já lemos em Romanos 8:3,
Cristo foi enviado à semelhança do homem pecador. Aqui resiste uma importante característica do ser de Cristo. Ele foi gerado de Deus, e, portanto, ele é luz de luz, Deus de Deus. E de Maria ele recebeu a natureza humana, mas sem o pecado original. Então, os pontos de discussão que o autor coloca são os seguintes. Em que a doutrina das duas naturezas de Cristo pode nos ajudar na prática do Evangelho? Eu separei como sugestão para os irmãos trabalharem nos núcleos o texto da primeira carta de João, no capítulo 2, dos versos 1 ao 2, que diz: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. O que é propiciação? Palavra que se repete desde o Antigo Testamento, adentra o Novo Testamento. A Bíblia nos mostra desde o início um Deus, como diz João Calvino, um Deus irado. Irado com o pecado, irado com a injustiça, irado com o homem pecador, que ama o homem pecador, mas odeia o pecado. Cristo é nossa propiciação no sentido de que, por meio do seu sacrifício, Deus se torna propício a nós. Ele que era um Deus afastado, irado, que não queria ouvir, manteve longe de si o homem, agora em Cristo ele se torna propício a nós. Por isso Jesus Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. E no verso 1, quando diz que temos o advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, foi exatamente o que eu acabei de explicar. Foi pela sua justiça humana que ele então se torna agora um representante de toda a raça humana. Então vimos como esse assunto parece ser tão altamente, e é altamente teológico, mas como ele tem profundas aplicações práticas na nossa vida. É importante que a gente saiba a relação entre a natureza divina, que é a que propicia a salvação, e a natureza humana, que faz com que ele se identifique conosco. Viveu as mesmas coisas que nós vivemos. E pode dizer para a gente: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, vocês também vencerão. E que Deus nos abençoe.